Só um momento. Nesses webinários. O, a tua voz, a tua frequência ficou um pouco prejudicada, Ale. Não sei se vocês me ouvem bem, Sim, mas ouço bem. a gente hoje tem o prazer, ótimo. Então, a gente tem hoje o prazer aqui de receber a engenheira Natália Dantas, né, uma jovem, ou seja, a gente só tem que a, enaltecer os jovens nessas novas atitudes e empreendimentos e a, a, eles são assim bem descolados, né, nessas áreas de ciências e ciências aplicadas, né? A Natália é engenheira mecânica, ela é formada pela Universidade de Brasília, especialista em climatização hospitalar e mestranda em ciências mecânicas. Ela é proprietária da Zures Engenharia, onde atua como consultora especializada em HVAC. Tem muita experiência em projetos, adequações de sistemas de HVAC para ambientes críticos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, além de atuação em projetos no Senado Federal. Atualmente, ela é coordenadora do grupo administrativo do Programa Nacional de Qualidade do Ar Interior e ela também ela é membro e ela é chair do YEA, que é o grupo de jovens da ASHA, do Chapter Brasil. Né? Então, é uma honra, Natália, ter você aqui, ou seja, uma jovem. A nossa gestão nestes 2 anos na SBCC, ela se pauta na maioria de jovens, ou seja, a diretoria, a antiga diretoria da SBCC fez questão de que esse novo grupo, né, fosse integrado. Então, hoje, a gente tem muitos jovens aqui participando para dar outra cara para a associação. Um novo momento, vocês estão vendo já o site da SBCC já bem estruturado, muitos webinários aí vão acontecer. Então, é uma nova gestão, uma nova filosofia. Vocês vão gostar muito dessa nova atuação. Então, vamos dar início aqui, Natália, a palavra aqui é sua, agradecendo mais uma vez aqui a nossa audiência e aos nossos patrocinadores, e a você, Natália. Então, a palavra é sua. Bom webinário. Obrigada pelo convite. Deixa eu começar a compartilhar aqui a tela. Só me confirme se está todo mundo vendo aí, por favor. Se está funcionando o Sim, laser também. também. Sim, Então tá. ok. Então, hoje a gente vai começar então aí com nosso webinar sobre do Hospital Biocontínuo, né? O ar que salva vidas. Esse é um tema que eu costumo usar bastante, né, nas minhas palestras e webinários. Eu falo muito sobre qualidade do ar, né? Principalmente porque o ar a gente às vezes não leva tão a sério, porque ele tá aí invisível, a gente respira aí o tempo todo e a gente acaba esquecendo um pouquinho dele, né? Mas quando falamos em salvar vidas no hospital, a gente pensa, né, nos médicos e em equipamentos, né? E hoje eu quero mostrar justamente esse personagem invisível da história para vocês, que é o Ata. O Martin já me apresentou, né? Então eu acho que esse slide aqui a gente já pode dar uma passadinha, depois, se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida, tá, sobre SPCC, PNQI, eu, Martin, a gente está totalmente aberto depois para vocês falarem com a gente. E vamos começar explicando o que é aqui uma boa qualidade do ar, o que seria uma qualidade do ar interior, o que significa isso, né? E vamos entender um pouquinho também o que as normas falam, né? Então, vou começar aí pela Escher, né, as definições, né, justamente daí da onde eu participo, né, como associação. E a maioria das nossas normas vem realmente da Escher, e
Então, a gente tem principalmente a Standard 62.1, tá? Que ela é feita para ventilações para, né, uma... A gente não tem o que é uma boa qualidade do ar, a gente tem o que é uma qualidade do ar interna aceitável, tá? Então, a gente hoje não fala de algo como boa qualidade do ar, tá certo? E ela é bem subjetiva, tá? Então, a gente chega falando que é o ar no qual não existem contaminantes conhecidos, tá? Em concentrações prejudiciais, conforme determinado pelas autoridades competentes, e com qual a maioria substancial, ou seja, 80% ou mais, das pessoas expostas não expressam insatisfação. Então, hoje é algo muito, muito subjetivo, tá? Em conceitos da Escher. E mas em quesitos de projetos, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue ir um pouco mais além, porque a gente tem um pouco mais de outras normas e a gente consegue chegar em padrões que hoje a gente consegue manter a saúde das pessoas e por que que é tão importante a gente fazer controle de contaminantes, tá? E vamos lá. E dentro desse conceito aqui, eu vou destacar principalmente que, né, o principal foco é sempre a gente ter o controle de contaminantes, tá? E também a gente entender qual é o nosso público, né? Em hospital, a gente vai ter um controle muito mais efetivo, muito mais forte, porque a gente está trabalhando com pessoas imunocomprometidas. E quando a gente está fazendo projetos residenciais e também de escolas, e a gente vai ter um controle um pouco ele é menos crítico. Não estão falando que a gente não faz o controle, mas ele é menos crítico. Então, as concentrações de contaminantes, elas são mais flexíveis, tá certo? Então, vamos lá. Então, hoje, no Brasil, a gente também tem a NBR 17037. Ela é consideravelmente nova, tá? É, a versão mais atual é de 2024, tá? E a qualidade do ar de interiores é a função da qualidade do ar exterior e da presença e intensidade das fontes internas de poluentes, tá? E da capacidade do sistema de condicionamento de ar em manter a concentração desses poluentes em nível aceitável. Então, a 17037, ela vai entender que a gente não depende somente nesses casos, né, de ventilação natural, porque a gente entende que o ar exterior, né, ele também tem contaminantes. Então, o ar exterior precisa ser tratado antes dele ser colocado dentro dos ambientes, né? Então, principalmente porque com a evolução industrial, nós começamos a produzir particulados cada vez menores. Então, e isso vai chegando em lugares cada vez. Eles conseguem hoje, os particulares conseguem chegar hoje na rede sanguínea, então, com uma facilidade bem maior que chegava antes, porque eles são ultra finos hoje. Então, a gente precisa aí de um controle nos sistemas muito maior hoje do que a gente tinha antigamente, né? Justamente pela evolução industrial também. Então, a gente tem que ter uma noção de que o ar exterior, ele também hoje é contaminado e a gente precisa fazer um tratamento com ele. Os contaminantes internos também existem, então não é simplesmente eu colocar um equipamento dentro de um ambiente e acreditar que eu não preciso colocar nenhum tipo de filtragem, porque isso não é verdade. Por isso que, principalmente em hospitais, colocar simplesmente um split não funciona também, porque a filtragem interna é importante, tá? E por que que a gente também coloca uma grande quantidade de ar externo no ambiente? Porque a gente tem que ter diluição no sistema, tá certo? Todo o ambiente, todo o ar que a gente coloca, a gente precisa fazer diluição de compostos orgânicos voláteis, que a gente chama, e também de CO2 e outros gases, né? Então a gente está tentando retirar essas concentrações de gases que são, né, prejudiciais. Então eu vou falar um pouco disso também. Porque qual é a principal diferença entre, né, um ar limpo e um ar poluído? Basicamente, poluentes. Não vou mentir para vocês, é bem simples. Mas vamos dizer que o ar hoje, o ar seco, ele é formado basicamente aí de nitrogênio, oxigênio, argônio, água.
temos dióxido de carbono, mas geralmente em concentrações que não são prejudiciais à saúde, tá certo? É, as outras concentrações, elas são muito baixas. E vocês vão ver que todas estão geralmente ali em porcentagem, mas elas estão em partes por milhão, tá? Você vai ter em ppm, né? Uma parte, se fosse dividido em 1 milhão de partes, né? E os poluentes, geralmente, eles vão estar em partes por bilhão. E aí vocês vão pensar comigo, ah, Natália, a concentração, então, de poluentes é muito pequena, porque se todas as outras concentrações você está me falando que está em partes por milhão, e os poluentes estão em por bilhão, você está falando para mim que os poluentes não fazem diferença nenhuma. Então, a gente tem que entender que, como eu falei para vocês, os contaminantes, eles são ultra finos, né? Então, a gente tem que entender que é a capacidade deles serem nocivos para o nosso corpo. Então, uma concentração muito pequena, às vezes, desses contaminantes, né, é o que realmente gera o risco, né? E fora isso, a gente também tem micro-organismos, né? Então, os micro-organismos, eles são muito pequenos também, são concentrações bem pequenas, e a gente sabe o problema que um vírus pode causar no corpo humano. Então, é justamente esse o problema. A concentração, ela é pequena, mas eles causam danos concentramente é, grandes, né? E, como eu falei, a gente também vai ter fumaça, né? Compostos orgânicos voláteis. Então, isso aí a gente vai resolver mais com diluição, né? Os particulados, poeiras e micro-organismos, a gente vai resolver mais com filtragem, né? Os compostos orgânicos voláteis a gente vai resolver mais com diluição, exaustão ou filtros, né, carbono, a gente resolve de outras maneiras, tá? E vamos falar qual que é o real problema aí da qualidade do ar, tá? É, Esse aqui é o fio de cabelo, tá? Ele é mais ou menos desse. Eu tô usando duas telas, tá? Vocês vão ver olhando pra lá, mas é porque eu tô usando duas telas. Esse aqui é um fio de cabelo. E ele é mais ou menos estamos dizendo que ele tem 10 micras, né? Então a gente está aqui no um espectro visível, tá certo? Então até aí 50 a 70 micras quer dizer que a gente está micrômetros, né? A gente está aqui num espectro visível. E quando a gente começa a falar de grãos de pólen, bolor, né, e o PM2,5, que a gente fala que é o 2,5 micrômetros, tá? Material particulado 2,5 quer dizer que ele tem 2,5 microns, tá? 2,5 micrômetros. Material particulado PM10 quer dizer que ele tem 10 micrômetros. Então, é isso que quer dizer essas nomenclaturas, tá? Então, basicamente, né, esses tamanhos já não são mais visíveis aos olhos. E aí, para vocês terem uma noção um pouco maior, o coronavírus vai ter aí 0,1 micrômetro, né? Então, por isso, quando eu falei para vocês que esse tipo de concentração é parte por bilhão, porque justamente a gente tem tamanhos muito menores, né, para esse tipo aqui de poluente, né? A areia, por exemplo, ela é um pouco maior, então a gente consegue segurar ali no filtro mais grosso, né? 90 micros aqui em diâmetro, tá? E qual a estimativa da OMS? É que existem, tá? Por ano, tá? São 7 milhões de mortes prematuras associadas à poluição do ar. E 3 milhões dessas mortes, elas são relacionadas à poluição intradomiciliar. E isso se a gente for excluir aí, considerando que sejam países aí de baixa renda e que realmente não têm muito acesso, são pessoas que tenham, né, não sei, qualquer que seja o motivo, né? E a gente pode, por exemplo, diminuir esse número para, vamos dizer, 4 milhões, que seja. É, Vocês vão perceber que talvez esse número é bem aproximado aí do que a gente perdeu, em 3 anos do Covid. E às vezes a gente não se preocupa com a qualidade do ar e deveríamos, né? E qual que é o maior risco hoje, tá? O maior risco hoje, né, pelos estudos da ASHRAE e os estudos de artigos, são justamente material particulado PM2,5, tá?
Por isso que a maioria das normas, elas foram modificadas justamente para a gente conseguir entender como os filtros, eles reagem a esse tipo de particulado aqui, né? E os bioaerosóis e vírus e bactérias, né? Então, esses realmente sempre foram nocivos para o corpo humano e não tem muito o que fazer, a gente sempre vai ter que nos preocupar com eles, tá? Então, para a gente entender mais ou menos como é que esses micro-organismos agem no nosso corpo, tá? Dentro do nosso trato respiratório, tá? Na cavidade aqui do cabo nasal, né? Na faringe, na laringe, a gente vai ter mais ou menos as partículas inaláveis, né? Que são de 100 a 200 microns, tá? No trato, então, esse aqui é o que seu nariz consegue reter para você, tá? Com os pelos e todas as nossas proteções que a gente tem, tá? Então, o trato respiratório, né, superior, né, que é essa parte aqui, ela vai conseguir aí segurar partículas assim maiores que o PM2 e PM10, tá? Quando a gente chega aqui na parte torácica, né, a gente já está chegando no trato respiratório inferior, é, a gente vai chegando ainda nas partículas, né, PM10 agora, né? Então aqui é maior que PM10, aqui já, a gente já começa já com as PM10, tá? Elas alcançam o trato respiratório, tá? Abaixo de PM10. E a nossa maior proteção aqui nessa região, geralmente, são as mucosas, são o muco mesmo, né? A gente tem os alvéolos, assim, a gente tem essa camada de proteção. Mas as partículas PM2000, elas conseguem atingir camadas mais profundas, que são os nossos alvéolos. E, e elas vão ter essa interação alvéolo-capilar. E esse é o problema da interação alvéolo-capilar, porque elas conseguem chegar na corrente sanguínea. Como? Quando a gente fala de interação alvéolo-capilar, é justamente a nossa troca na hora da respiração, né? Então, o O2 vai chegar até as hemácias, né? E o CO2 volta, né, para o pulmão, né, durante a nossa respiração, né? Então, e durante esse processo, algumas partículas ultrafinas, né, tipo PM2,5 e abaixo delas, elas conseguem, né, entrar na corrente sanguínea juntamente com esse processo dessas moléculas. Obviamente, tá, que a gente tem algum tipo de proteção para isso, né? Não como a gente tem na traqueia e nos brônquios, né, que a gente tem ali, né, o muco, os cílios, né, e toda essa proteção, né? Mas aqui a gente vai ter alguns glóbulos brancos e algumas células que vão tentar ingerir essas partículas, é, mas infelizmente algumas partículas vão entrar. Os glóbulos brancos vão continuar agindo, mas isso causa inflamação no sangue. Então, e é aí que você começa a entupir veias e começa a gente ter aí problemas cardíacos, problemas, né? E essas partículas podem chegar em diversas regiões do corpo e causar diversos problemas. Eu já vi artigos, foi um só, mas que já acharam partículas ultrafinas até no nosso cérebro. Então, assim, é um problema que crônico que vai piorando porque a gente está cada vez diminuindo mais o particulado. Então, é por isso que é importante a gente tomar cuidado com o particulado. É, Eu falei um pouco sobre a NBR 17037, né? Ela fala sobre a qualidade do ar e ela bota alguns parâmetros que a gente deve seguir, né, para manter a qualidade do ar, né? Como a Ashley só fala algo aceitável aqui, a NBR, na verdade, ela traz o que a gente deveria manter como padrão, tá? Então, ela fala um padrão, né, de unidade, né, de fungos, tá? Que a gente consegue se eu não me engano, o UFC era a unidade formadora de colônia, tá certo? Por metro cúbico. Então, a gente tem aqui as referências, tá? De bactérias também, dióxido de carbono. É um diferencial, quando a gente fala de diferencial, é diferencial entre o ambiente interno e o ambiente externo, tá? A partir
acima de 700 ou acima de 1000 ppm dentro de ambiente, a gente já começa a sentir alguns cheiros ruins, já começa a ter mais sonolência, e esse é o maior dos problemas do dióxido de carbono, tá? PM10, em 24 horas, a gente não pode exceder 50 microgramas, tá? E o PM2,5, a gente está prevendo 25 microgramas. Velocidade do ar, temperatura e umidade relativa, tá? O que acontece com temperatura e umidade relativa? É, Isso aqui também é realmente um modo de controle, tá? De fungos e bactérias. Por quê? A umidade relativa, ela é desfavorável para micro-organismos infecciosos, tá certo? Então, acima de 60%, é, favorece, né, alguns fungos e bactérias. E abaixo deles, a gente favorece algumas bactérias que a gente chama de anidras. Elas sobrevivem, né, aí em condições em que a umidade é muito baixa. Então, a gente geralmente mantém entre 40% e 60%, justamente para a gente manter em condições em que nenhum desses tipos de micro-organismos vão existir, tá certo? E quanto menor a partícula, né, esse é um estudo da ASHRAE, que é um documento de posição sobre aerosóis infecciosos, ele é muito interessante, tá? Se alguém quiser ler. Esse material eu vou disponibilizar depois, não precisam se preocupar. Quanto menor o particulado, tá? A partir de 100 micras, que a gente considera como aerosol, mais tempo ele vai ficar suspenso no ar. Então, é por isso que a gente se preocupa cada vez mais com os menores particulados, porque a gente sabe que ele vai ficar muito tempo suspenso e a chance de ocorrer a contaminação é maior, tá? Vamos lá. É, Os contaminantes, né? E as técnicas de controle. Então, eu dividi aqui mais ou menos em cores, tá? É, Esse material ele foi adaptado do curso de AS, tá? Do Bruno Perazzo, ele é muito bom no se hidratar, se alguém quiser também aí fazer, tá? Então, na atmosfera, os nossos maiores problemas geralmente são os pólens, os esporos de fungos ambientais, particulados de origem natural e particulares de origem industrial, tá? E a gente também tem a queima de combustíveis fósseis, tá certo? Um dos maiores perigos hoje, eu acredito que talvez seja o CO, tá? Esse aqui, não confunda o CO2 com o CO, tá? O CO, ele é o monóxido de carbono, ele mata muito fácil, até porque ele é incolor e ele é inodoro, enfim. Porque, na verdade, as hemácias, elas acabam se associando muito mais fácil ao CO do que ao oxigênio. Então, você acaba morrendo realmente por falta de ar e você tem que conseguir desintoxicar seu sangue. E é um processo bem complicado e às vezes você morre antes mesmo de conseguir chegar, de conseguir ajuda. Então, esse aqui é um dos mais perigosos. Então, vamos relacionar aqui para facilitar. É, A gente consegue fazer com filtragem do ar externo e pressão diferencial, né? A gente consegue controlar pó atmosférico, esporo de fungos ambientais, particulado de origem natural e particulado de origem industrial, tá certo? A queima de combustíveis fósseis a gente só consegue com eliminação ou redução da fonte, tá? No ambiente interno, né, os aerosóis infecciosos, esporos de fungos, bactérias, escamas, poeira animal, né, alergênica e particulado de vestimentas e sapatos, né, todos esses aqui a gente só vai conseguir fazer com uma associação de ventilação, filtragem do ar de circulação, pressão diferencial, né, e o modo da ventilação que a gente está fazendo, né, porque importa sim a distribuição do ar, tá? E o CO2, né, que os VOCs, né, que são os compostos orgânicos voláteis, tá? Gases e vapores e os fármacos aerolizados, a gente vai fazer aí com ventilação e exaustão local e também a pressão diferencial, tá? E a pressão diferencial eu vou explicar um pouco sobre ela daqui a pouco, tá bom? É, é isso.
E o que que seria pressurizar? Todo mundo tem medo de fazer projetos de hospitais, porque a gente não entende muito sobre pressurização e não sabe o que como é fazer pressurização. Pressurizar é basicamente, né, é o mesmo conceito de uma pressão normal, tá? É uma força sobre uma área. Só que quando você aplica uma pressão sobre um sólido, você deforma ele. É basicamente isso, tá? Mas quando você aplica uma pressão sobre uma fresta ou uma abertura, então a gente tem um ambiente fechado e a gente deixa ele pressurizado, nós vamos ter as frestas das portas. Então, quando a gente aplica essa pressão dentro desse ambiente, você vai provocar um escoamento de ar. E para manter essa pressão é basicamente você fazer um balanceamento de massa dentro, né, do ambiente para você manter esse escoamento constante. Então, pressurizar é basicamente você manter esse fluxo constante. Então, vamos supor, se 5 PA vai causar os 100 metros cúbicos por hora, né, de escoamento de ar debaixo da sua fresta, você tem que garantir que 100 metros cúbicos por hora vocês estejam passando durante é, o dia todo, né, 24/7, 365 dias por ano, tá certo? Então, é basicamente isso, não tem muito segredo. Pressurização é isso, tá? E a gente faz isso basicamente por balanço de massa. Mas o que que é balanço de massa? Balanço de massa é basicamente tudo que entra deve ser igual ao que sai, tá? E o que entra e o que sai? O que entra é insuflação e o que sai vai ser seu retorno ou sua exaustão, o vazamento das frestas, tá? E vazamento pelo forro e também às vezes pelos dutos, tá? E o mais importante, tá? Para você manter um ambiente pressurizado, por mais que seja uma pressão positiva, o que vai conseguir controlar a sua pressão geralmente é o retorno e a exaustão. Você não consegue fazer controle de pressão só com insuflação, porque é justamente os vazamentos, tá, que vão fazer ali o seu controle. Então você não vai conseguir fazer controle só insuflando. Então é sempre bom você ter retorno e exaustão para você fazer a regulagem. Você não consegue fazer regulagem só com um equipamento, tá? É, e sem o balanceamento de massa, se essa equação não for verdade, basicamente não vai haver pressurização, tá? E é isso, né? O que entra no balanço de massa é a vazão de insuflação, a vazão de retorno ou exaustão, o vazamento por portas, frestas ou passagens, tá? Às vezes a gente tem um pass-through, a gente tem ali é, janela, qualquer outra abertura, tá? A gente vai fazer os cálculos, né, nessas frestas, tá? Vazamento para o forro e as perdas ao longo dos dutos, tá? Geralmente, para a gente considerar o vazamento para o forro, a gente vai considerar mais ou menos uma perda aí do forro de 2% aí por metro quadrado e perda por duto uns 3%, tá? Mas assim, é uma estimativa, tá, gente? A gente nunca vai conseguir ser extremamente preciso com isso aqui, tá? É, E como eu falei, você sempre precisa de todos esses elementos aqui para pressurizar. O balanço tem que fechar. Se o balanço fecha, você garante que o seu sistema está pressurizado, tá certo? Se você ignorar qualquer um desses aqui, você está ignorando, você não está pressurizando o ambiente. E pressurizar pode exigir mais ar, tá? Então, a vazão necessária para manter a pressão, ela pode ser maior que a exigida pela carga térmica. Isso pode acontecer. E também pode superar a vazão mínima baseada em trocas de ar por hora. Por isso que a gente faz o balanço de massa. Então, quando a gente estiver fazendo ali o balanceamento, às vezes a gente vai entender que a gente precisa ali compensar com ar externo, ou compensar com retorno, ou compensar com exaustão. Então, durante o balanceamento, a gente vai entendendo onde a gente tem que aumentar ou não, tá? E por isso a vazão de projeto ela deve ser verificada por mais de um critério, tá? Geralmente, quais são os critérios que a gente usa, tá? Primeiro, a gente faz o cálculo de carga térmica, que é para ver a vazão necessária para remover o calor do ambiente.
A gente faz por número de trocas por hora, que é a vazão mínima baseada no número de trocas por hora, isso na NBR 7256, tá? E a gente faz o balanço de massa, que aí é onde a gente descobre se a gente vai precisar de mais ar ou não, tá? É, E nesses casos, às vezes, o critério dominante não vai ser a carga térmica, e sim o balanço de massa para manter a pressão, tá? Esse aqui é o ponto-chave, e por isso que eu falo que sempre vai precisar da exaustão, porque a exaustão consegue te ajudar ali, ou o retorno, né? Que ele te ajudaria a controlar essa pressão, tá? E vamos fazer ajuste de cascata de pressão, tá? Sem caminho de retorno ou exaustão, eu vou sempre bater nesse ponto, tá? Não há ajuste fino da pressurização, tá? Então, o projeto ele deve prever um pequeno acidente de vazão de sulfação, justamente para você ter que colocar uma exaustão ou um retorno. E a exaustão é até importante para você ter ali uma saída de compostos orgânicos voláteis, tá? É interessante sim você botar pelo menos uns 100 metros cúbicos, tá? Um valor X ali para coringa ali, para você ter ali uma eliminação de compostos orgânicos voláteis do seu ambiente, tá? É, ele garante, esse acidente ele vai garantir, né, fluxo induto ou grelha de retorno, tá? E ele também permite que você ajustar as cacatas de pressão, tá? E ele totalmente deve ter ramal próprio de retorno e exaustão, tá? Não me coloquem exaustão de expurgo, tá? No meio do retorno. Façam exaustão dedicada, porque é muito fácil descompensar o sistema, tá? E nunca se deve eliminar esse ramal do projeto, tá? É, Em caso de estocar, tá, material sensível, é bom você prever reaquecimento dedicado também, tá? Monitorar a temperatura do ambiente e garantir a estabilidade térmica compatível de cada ambiente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a cascata, né? Então, a gente vai de pressão positiva. A pressão positiva, o que que ela faz? Ela garante que os contaminantes não entrem no ambiente, tá certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? Os contaminantes, a pressão positiva ela é uma barreira, tá? Então, eu estou garantindo que o fluxo de ar esteja saindo pelas frestas. Então, os contaminantes estão sempre indo nessa direção aqui. Quando a gente fala de pressão negativa, a gente está garantindo que os contaminantes daquele ambiente não saiam daquele ambiente. Então, a gente está protegendo os ambientes ao redor. Então, se aqui fosse uma pressão negativa, a gente garante que nada saia daquele ambiente. A gente usa isso muito em laboratórios de alta biocontenção, tá? Porque a gente não quer que nenhum dos patógenos saiam dali. Ou ambientes de quarto de imunocomprometidos para doenças respiratórias, tá? É, Então, como eu falei, pressurizar não é apenas insuflar ar, é garantir o caminho de ajuste de controle, tá? Climatização hospitalar, tá, gente? É ir muito além do conforto, porque é justamente isso. Ela não vai eliminar, tá? Todas as nossas exigências de conforto térmico e qualidade do ar, mas a gente vai incorporar algumas coisas, principalmente pressurização de ambientes, a gente vai ter direção do fluxo de ar, a gente vai ter fritagem por criticidade, a gente vai ter controle de recirculação e exaustão, e a gente vai ter condições específicas de segurança. Então, em hospitais, climatizar ela vai além do conforto, ela é parte estratégica de controle ambiental e da segurança assistencial e de todos os usuários. É, Aqui são alguns parâmetros referenciais, tá, de sala de cirurgia, comparado a um quarto como eu falei, de imunocompressivos, isso aqui é para doenças respiratórias, tá bom? A NBR 7256, o que que ela faz? Ela divide os ambientes em níveis de risco, tá? O nível de risco 3 é o maior risco que tem de contenção, e a gente vai fazer contenções de agentes biológicos e também de agentes, dependendo do ambiente, né? Na cirurgia a gente tem condição de ambientes biológicos, químicos e a segurança do recinto. E no quarto aí serão mais agentes biológicos, tá?
Sala de cirurgia, pressão positiva, ou seja, a gente quer garantir que nada entre lá dentro, até porque a pessoa está aberta lá dentro geralmente, então a gente quer garantir que nada realmente entre em contato ali com a pessoa, a gente está protegendo quem está ali dentro. E no quarto, né, de imunocomprometidos, a gente tem a impressão negativa, a gente não quer, a gente está isolando o quarto para a gente garantir que aquela pessoa isolada não vai contaminar o restante da UTI. Então a gente isolou aquele quarto e a gente garante com pressão negativa que nada saia dali, tá? A sala de cirurgia ela tem uma condição mínima de ar exterior de 5 renovações e o quarto aí e um ar insuflável de 25 renovações. Então a gente tem então ela permite retorno, tá? Então vocês conseguem ver que a gente tem um retorno aqui de 20, tá? E, e a gente vai fazer o balanço de massa em cima disso, tá? E o quarto aí, vocês podem ver que eles têm como fazer com retorno, mas às vezes eu não costumo fazer com retorno, tá? Eu já falo para vocês que eu não costumo fazer, porque eu imagino que a pessoa está imunocomprometida e às vezes o filtro EPA ou qualquer outro tipo de filtro, ele não, às vezes o vírus pode voltar, a pessoa já está com a imunidade muito baixa, então eu não gosto de fazer esse tipo de sistema. Então, eu prefiro fazer uma construção um pouco mais onerosa e realmente exaurir todo o ar do ambiente, tá? Então, eu faço realmente com exaustão total do ar. E faço o balanceamento do sistema. Então, a gente vai ter um excedente de ar, né? E a gente vai ter um excedente de exaustão, nesse caso, para fazer aí a pressão negativa, tá? O nível de filtragem de ambos os ambientes vai até o ISO 35H, então a gente vai ter até o filtro EPA, tá? A temperatura, geralmente, é entre 20 e 24, então geralmente eu vou deixar ali entre 22 graus. E a umidade relativa é algo, eu falo que é uma pegadinha na 7256, porque ela fala o máximo de 60%, tá? Só que quando a gente vai ver as letras miúdas, tá? Da 7256, ela, na verdade, ela vai falar para você que a umidade absoluta recomendada é entre 4 a 10,6 gramas por quilograma. Ao nível do mar, vocês talvez não tenham tanto problema, tá? Se vocês botarem aqui 24 graus com 65% de UR, vocês já conseguem atender facilmente esses pedidos, tá? 23 graus, 60% de UR, tá vendo? Mas quando vocês vêm para Brasília, que tem uma altitude maior, tá? Para você conseguir atingir esse tipo de exigência, tá? Com 60% de UR, você raramente consegue, tá? Então, você precisa realmente diminuir bastante a umidade relativa para você conseguir atingir esse controle, tá? É, é isso. Então, sempre façam a psicometria no projeto de vocês, tá? Então, engenheiros, por favor, olhem a umidade absoluta, olhem o ponto de orvalho, tenham esse cuidado quando vocês forem mexer no projeto de vocês. Não é só ficar olhando temperatura e umidade relativa quando você não está ao nível do mar. E é um pouco sobre isso. Então, tomem cuidado, sim, no projeto de vocês. A sala de cirurgia, ela pode ser feita de várias formas, mas a mais comum é o tipo bolha. Tá. E como é que funciona o tipo bolha, né? Com recirculação. O corredor ele vai ter pressão zero, tá? A gente vai ter uma anticâmara com pressão positiva, e essa anticâmara ela vai funcionar mais ou menos como uma barreira, tá? A anticâmara ela não deixa nada entrar, tá? E a sala de cirurgia ela vai ter uma pressão menor em relação à anticâmara e maior em relação ao corredor. E a gente pode ter uma sala de apoio, né? Mas, mas digamos que é dentro da sala de cirurgia e não e ela é, mas a sala de cirurgia sempre tem que estar positiva em relação ao corredor, tá? É, eu já vi algumas instalações em que a sala de cirurgia não tem anticâmera,
Então, geralmente é interessante aumentar aqui a pressão, tá, da sala de cirurgia para você garantir que realmente nada vai entrar dentro, nenhum contaminante vai entrar ali na sala de cirurgia, considerando que a gente não vai ter essa proteção da anticâmera, tá? E como é feito, tá, um sistema geralmente de climatização de uma sala de cirurgia, tá? Nós vamos ter uma máquina com 3 estágios de filtragem, tá? Então a gente vai ter o filtro G4, geralmente perto da tomada de ar externo, ou na verdade na caixa de mistura, com retorno. Nesse caso aqui, ela vai estar perto da tomada de ar externo, com retorno na caixa de mistura. Tá. Esse aqui é o retorno em roxo, e a insuflação é esse azul claro aqui. E a exaustão é esse aqui em verde, tá? A exaustão também geralmente é embaixo, mas nesse caso, nessa instalação, não foi possível, então a gente colocou ela próxima ao teto, que também é uma das configurações possíveis, tá? O duto, depois do terceiro estágio de filtragem, isso é muito importante, ele deve ser construído sempre em alumínio ou aço inox. Então, colocar um duto flexível dentro de uma sala de cirurgia quase nunca é aceitável, porque esses dutos flexíveis é muito difícil de limpar. Na verdade, você não limpa um duto flexível, tá? Não tem como limpar duto flexível. Então, é por isso que não é uma recomendação fazer com duto flexível. Existem, tá, filtros EPAs terminais, tem como colocar no difusor, mas a maioria das instalações de fabricantes, o filtro EPA ou vai estar na máquina ou ele vai estar mais ou menos aqui, porque essa configuração de dutos, geralmente, ela já vem pronta pelo fabricante, tá? Considerando o retorno e a exaustão, geralmente o retorno 75% é feito na parte de baixo do ar e 25% na parte superior. Por que 75% na parte de baixo? Porque se a gente fizesse a maior parte na parte de cima, primeiro que a gente faria um curto-circuito de ar, né? O ar sairia daqui e já sairia logo aqui, né? E aqui a gente tem cortinas de ar, né? Que é o que, na verdade, a gente vai fazer uma proteção. A gente tem ali a mesa de cirurgia e a gente tem uma cortina de ar. Então, é uma barreira entre o médico e a pessoa que está ali sendo operada. Então, a gente realmente cria uma cortina de ar entre os dois. Então, os micro-organismos eles são literalmente jogados para o chão e para baixo. Então, o retorno tem que ficar embaixo porque a gente está fazendo essa retirada dos micro-organismos aqui embaixo. E a gente também tem fluxos unidirecionais em cima das pessoas também, com filtragem adequada, tá? No quarto AI, tá? A gente também vai ter aqui, geralmente, a gente tem exaustão expurgo dedicado. Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom você fazer a exaustão dedicada, tá? Nunca faça junto com o duto de retorno. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, mas eu não acho recomendável. Não façam a vazão excedente de exaustão como expurgo no seu retorno. Faça uma exaustão dedicada para controle de pressão. Aqui é a tomada de ar externo, tá? Geralmente a gente tem uma área técnica só para as máquinas, tá? É, Aqui ficam, tá? As grades, geralmente, elas ficam próximas ao solo mesmo. Então, a gente vai insuflar e depois a gente exaure próximo ali, ao solo, sempre, tá? E a gente tem essa configuração também de cascata, né? Então, só que aqui é pressão negativa, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem o corredor no zero, a gente vai para -5, -10 e -15. Ou seja, a gente está levando os contaminantes até o banheiro. Basicamente, a gente está considerando que eles vão ficar presos aqui, mais ou menos, tá? Os componentes de uma UTA, né? Como é que ela é feita, mais ou menos? Eu fiz essa imagem com o IA, então é, é uma imagem meramente ilustrativa, tá, gente? A gente vai ter sempre um pré-filtro, tá? Que é o filtro grosso, G4. Essa nomenclatura mudou, depois eu explico mais ou menos para vocês, mas é o filtro G4. A gente tem o ventilador. Esse aqui é uma posição que a gente chama de blow-through, porque ele fica depois da serpentina, porque a serpentina ela fica mais ou menos aqui, tá? A gente geralmente vai ter. É onde tá um pouco. Enfim.
A gente vai ter um filtro fino, a gente vai ter os umidificadores, a gente vai ter a resistência elétrica, a gente vai ter o filtro EPA, de altíssima eficiência, e a resistência elétrica, ela também pode, muitas vezes, ela é instalada no próprio duto, tá? Porque, na verdade, ela às vezes é feita para reaquecimento, porque muitas vezes a temperatura fica muito baixa, tá? Na insuflação. E para a gente atender esse padrão de umidade, fazer todo o controle certo de carga térmica, a gente precisa fazer esse reaquecimento, tá? O umidificador, eu acho que em grande parte do Brasil talvez a gente não precisa usar, mas aqui em Brasília é um pouquinho mais comum, tá? Mas esses são geralmente os componentes que a gente tem na unidade de tratamento de ar, tá? Então, os estágios de filtragem, né? Como eu falei, a gente tem ali o pré-filtro, né? Que é na tomada de ar exterior, né? E aí ele fica geralmente ali na caixa de filtragem, né? Na mistura do ar exterior com o retorno. A gente vai ter a serpentina, a gente vai ter o ventilador, e aí a gente vai ter aqui, se queria estar numa composição, nos posições um pouco melhores, a gente vai ter o segundo estágio aqui de, de filtragem, a gente tem nosso umidificador, e aí a gente pode botar resistência aqui ou depois no duto, tá? Mas geralmente, às vezes no duto é mais comum de vocês verem, tá? O terceiro estágio, ele deve ser sempre instalado no lado pressurizado, tá? Então, ele é sempre depois do ventilador, tá? O segundo estágio também, tá? Então, o segundo e o terceiro estágio é sempre depois do ventilador e o primeiro estágio é antes do ventilador. Então, a gente sempre vai ter um filtro grosso e os dois outros filtros, eles ficam depois do ventilador. E o filtro EPA, apesar dele ter sido muito difundido, tá, gente? Ele não é necessário em todos os ambientes, tá? Ele é necessário em ambientes muito específicos, tipo sala de cirurgia, ambientes de pacientes imunocomprometidos. Na maior parte dos ambientes de um hospital, a gente só usa até o F8. Então, aquela tabela da NBR 17037, em que eu falo que tem uma quantidade máxima de micro, de em que a gente pode ter de PM2,5, é possível fazer uma conta em que a gente sabe qual filtro que a gente precisa usar. E geralmente até um F8 é ok, tá? O filtro de altíssima eficiência, ele é usado em ambientes altamente críticos, em que a gente realmente precisa de um controle muito grande de biológico e que são justamente nos lugares que as pessoas estão mais sensíveis, tá? A gente vai ter aqui o ambiente aí com anticâmera, que a gente tem. Essa aqui é uma outra configuração, tá? Eu mostrei primeiro a cascata ali para vocês, mas essa é outro tipo de configuração em que o quarto aí ele pode ficar positivo, tá? É, então, que depende do que, na verdade, você está tentando tratar ali, tá? Mas a gente vai ter a anticâmera, tá? A gente vai ter o quarto aí e o banheiro ali -5, tá? E aí, mas aí depende do patógeno que você está tentando, digamos, que você está tentando proteger. Então, é sempre, você tem que, você tem que fazer um estudo do que você está, do que está acontecendo. Tem um ambiente aí com anticâmera, tá? Que é o tipo sumidouro sem recirculação, tá? Então, a gente vai fazer o corredor a zero, a gente vai ter uma anticâmera, a gente vai ter o quarto e aí a gente vai ter o banheiro, tá? E o tipo cascata, que geralmente é o que é o mais comum, né? Que para os quartos aí com isolamento para doenças respiratórias, tá? Porque o negativo realmente é para doenças respiratórias, tá? Esses outros positivos são para outros tipos de doença. Então depende realmente do patógeno que vocês estão tratando. Por isso que eu falei que depende, tá? Então por isso que sempre tem que fazer um estudo do caso.
E esse é o tipo cascata, né? Que é o -5, -10 e -15. Tá? E talvez você esteja se perguntando como é que se faz diferencial de pressão, né? Mas o diferencial de pressão, gente, é basicamente você garantir que vai ter pressão -5 no ambiente, ou pressão -10. E quando você fizer o balanceamento de massa, você vai garantindo que tenha essa pressão nesse ambiente, os fluxos vão se alinhando. Então, a gente tem uma porta e vai ter o fluxo tanto debaixo dessa porta. Então, você vai saber que aqui está entrando -15, aqui está entrando X, aqui está saindo X e aqui está entrando X. Então, você vai fazer o balanceamento de massa nesse sentido. Por isso que antes de fazer o projeto, você já tem que saber as pressões, né? Para você saber como é que esses fluxos vão estar acontecendo, e aí você consegue fazer seu projeto. A gente mudou a nomenclatura, né, dos filtros, justamente porque a gente está tendo essa ideia hoje de particulado, material particulado. Então, hoje a gente não chama, apesar da 7256 ainda chamar de filtro G4, M5, F8, tem ambientes que só pedem filtro M5, tá? É, E não existe uma relação direta, tá, de transformação. Eu tenho esse filtro F8 significa EPM 2,5 com eficiência maior que 50%. Não existe essa relação, tá? A gente hoje tem relações aproximadas, até porque hoje os testes são feitos diferentes, tá? No caso do G4, M5, F7 e F8, os testes eram feitos com particulado padrão. Ele era feito sempre com uma particulado de 0,5, 0,4 micrômetros. Então, era sempre para esse tipo de particulado e era assim que a gente classificava os filtros. Hoje, a gente classifica os filtros com tamanhos diferentes de partículas. Então, a gente vai ter o ISO coarse, né? ISO gross, coarse. E depois a gente vai ter o ISO EPM10, o ISO EPM 2,5 e o ISO EPM1. Então, é assim que a gente classifica hoje, tá? Então, a gente não vai ter uma relação direta, tá? Mas a gente estima mais ou menos, tá? Que hoje o filtro G4, ele vai funcionar mais para particulado, para PM10, tá? Ali com eficiência um pouco maior que 50%, tá? Ele quase não funciona para PM2,5. Então, se vocês querem uma eficiência para PM2,5, ela quase não vai existir. Quando a gente vai quer falar de filtros, quando a gente quer falar já de para particular do PM2,5, a gente já começa a usar o filtro F8, porque a gente vai ter uma eficiência aqui de 65% a 85%. Algumas literaturas falam um pouco mais, tá? Então, a gente ainda não tem uma classificação direta sobre isso, tá? E a norma, tem muita gente que usa, tá, filtro F9, tá, nos projetos, mas a norma, ela pede F8, tá? Mas usar F9 não é um problema, tá? Algumas pessoas já me perguntaram: Natália, quando eu vou fazer um projeto, eu uso filtro F9. Não tem problema, você tá botando uma classe de filtragem maior e com maior proteção, isso não tem problema nenhum, tá? E o filtro EPA, ele é outra norma, tá? Ele é filtro de altíssimas eficiências. E ele não entra nessa mudança aqui, ele continuou na mesma classificação, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho sobre aí a parte de laboratório de alta biocontenção, tá? E aqui a gente não está mais falando sobre qualidade do ar, a gente está falando sobre contenção biológica. Então, nosso pensamento muda um pouco nesse quesito, tá? Então, o projeto começa pelo risco, tá? A gente tem que pensar, o que que eu estou tentando conter? São agentes biológicos, são agentes químicos, são agentes radiológicos, né? Qual o tipo de procedimento realizado? Quais as medidas de controle e contenção? Qual a operação e manutenção seguras? Então, e qual que é a real, né, diferença entre biossegurança e bioproteção, né? Então, a biossegurança são os princípios e tecnologias e práticas para prevenir, tá? E a bioproteção é a própria proteção, controle e rastreabilidade dos materiais biológicos, tá? Os equipamentos, os dados, componentes para evitar acesso, perda, roubo, uso indevido ou liberação não autorizada. Tá? Então, isso aqui são práticas para prevenir não intencional. Então, existe um pouco de diferença, tá? Então, projetar
biocontenção é proteger trabalhadores, o ambiente e a comunidade, porque a gente também evita que os contaminantes sejam liberados para o ambiente externo. Tá? Vamos lá. Nos laboratórios de máxima contenção, tá? De alta biocontenção, a gente tem os dois arranjos principais, né? Que é o laboratório tipo cabine line e o laboratório tipo suíte, né? Então a gente tem o cabine line, que eu acho que é o que as pessoas estão mais acostumadas, talvez, que é realmente a gente tem as linhas de cabine de classe 3, né? E geralmente a entrada e a saída dos equipamentos e materiais é feito pela autoclave ou por um pass-through, né? Que é aquela como se fosse uma porta, é um quadrado com duas portinhas, né? E você só pode abrir uma quando você fechar a outra, né? E aí isso você garante a pressurização dos ambientes, né? Porque se você deixar os dois abertos, você perde a pressurização, né? E algumas desses pass-throughs também são pressurizados, né? Para também já você facilitar na hora que você está pressurizando o ambiente, né? Então, você também já está pressando no fluxo de ar que está passando também para o seu pass-through, né? Então, você também faz esse cálculo para o pass-through, tá? É... E biocontenção, em sua maior parte, a gente está falando de pressão negativa, porque a gente está fazendo contenção de agentes biológicos, então a gente quer garantir que tudo esteja preso lá dentro, ou seja, que nada saia de lá. Inclusive, quando as pessoas trabalham lá dentro, elas já sabem que elas estão entrando em um ambiente, né, de risco, de alto risco, e elas estão cientes disso, né? E é por isso que a gente tem muitas proteções, equipamentos de proteção, né, individual e o equipamento de proteção coletiva é justamente, né, o projeto de ar-condicionado, tá? Então, por isso que a gente tem que entender qual patógeno que a gente está mexendo para a gente saber como a gente vai conseguir ajudar a proteger as pessoas, tá? E a sala do tipo suíte, né, já é a pessoa, ela precisa entrar com um traje respirável, tá? Que já tem aqui a linha de ar dedicada, né, e aí você trabalha aqui dentro, né, e tem a ducha de descontaminação, o airlock e tudo mais. Tá? É, Esse aqui é o cabine line. E quais são os componentes essenciais, tá? A gente sempre vai ter aqui, né, sala mantida em pressão negativa. A gente vai ter sistema dedicado com monitores e alarmes, tá? As situações elas são intertravadas, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Em pressurização, vocês têm que manter o fluxo constante. Você não pode variar o fluxo, tá? Não existe fluxo variável, tá? Em pressurização, porque senão você acaba perdendo pressão, né? Porque você tem que garantir que tenha 110 metros cúbicos por hora passando debaixo da porta. Se você fizer qualquer. Vou mudar a vazão para tentar fazer regulagem de temperatura, você perde pressão. Então, você faz projetos com vazão constante, tá? Não existe projetos de vazão variável nesses casos aqui, tá? De ambientes críticos e de ambientes de alta biocontenção, geralmente, tá? E os ventiladores de exaustão, eles são redundantes. A 7256, ela também pede, tá? Que os equipamentos tenham algumas redundâncias, não são todos os ambientes, mas alguns ambientes também precisam de redundância, principalmente daqueles que não podem parar em hipótese alguma, né? Como os centros cirúrgicos e UTIs. Então, às vezes a redundância é só no chiller, às vezes a redundância é na UTA, e às vezes, como fica muito oneroso, algumas pessoas usam como solução é, colocar redundância nos compressores ou nos ventiladores. Existem alguns tipos de soluções, tá? Sobre a filtragem, tá? Nesses casos aqui, sempre vai ter um filtro EPA, tá? De altíssima eficiência na ar de insuflação, sim. E a gente vai ter um EPA duplo, geralmente, na exaustão. Porque nesse caso aqui, a gente está tentando proteger o ar que está sendo jogado fora. Não que a gente não queira proteger quem esteja lá dentro, né? Mas as pessoas que estão entrando ali, elas sabem do risco que elas estão correndo. Mas a gente também quer proteger o ar que está saindo, para que a gente não contamine as áreas ao redor daquele laboratório, tá? É, As portas, elas são intertravadas e isso aqui são mais seguranças, né? Um pouco mais fora da minha área, tá?
Mas aqui a gente vai ter, né, ducha entre áreas para troca de roupa, a gente vai ter alarmes, né, vai ter, assim, autoclave, pass-through, e tudo isso vai contar também aqui no seu cálculo, né, de carga térmica, isso aqui tem que contar, a exaustão disso aqui vai calcular, vai contar também, tá, no seu cálculo ali de pressão. Então, tudo isso conta na proteção, tá? No tipo switch, né, a gente vai ter a mesma ideia, tá? Que a sala tem que ser mantida negativa, o fluxo de ar, né, é, ela sempre vai da menor para maior área de risco. A gente vai ter circulação com filtro EPA e a exaustão com dois EPAs, tá? A gente tem ventiladores redundantes, tá? Mas esse é o caso em que a gente vai precisar fazer uma pressão positiva para a pessoa ficar aqui respirando, porque nesse caso é um ambiente, né, em que é perigoso a pessoa estar ali dentro, né? Então, a gente vai ter um monitoramento ainda mais preciso, né, desse ambiente. Então, a gente vai ter monitoramento né, contínuo, com alarmes, ventilação, vazão, diferencial de pressão, né? A gente vai ter controle para impedir a pressurização positiva, né? A gente não quer que aquele patógeno saia de lá, tá? E o ar, ele nunca, tá? Nesses projetos, o ar nunca é recirculado, tá? Justamente para a gente não ter nenhum perigo de contaminação do que está ali dentro. E a gente teve uma mudança aqui na última classificação da OMS, tá? Porque quando a gente ia fazer projetos, a gente classificava, o contaminante biológico, que é o agente biológico que a gente está tratando é X e ele é classificado como um NB3, nível de biossegurança 3. E a gente já tinha um sistema configurado de ar-condicionado completo para o NB3, de arquitetura completa para NB3, ou NB2 e NB1. E isso não existe mais, tá? Hoje, a OMS, ela recomenda, tá? E ela não vai usar mais essas classificações diretas, e ela fala que você deve fazer uma avaliação do risco real. Então, o que que você vai ter que fazer? Então, hoje, não é mais a pergunta desse ser qual que é o nível de biossegurança. Você vai ter que chegar para o seu assistencial e perguntar qual que é o risco da atividade, quais são as barreiras necessárias. Então, a gente está realmente hoje, isso para qualquer área, inclusive até para a área tipo de hospitalar, a gente está chegando em um momento em que a gente está realmente obrigando nós, engenheiros, a pensar novamente, né? Isso, inclusive, para a área de filtragem. A gente não usa mais a filtragem, filtro G4, filtro. Qual a concentração de contaminantes no ambiente? A gente está tendo que calcular, a gente está tendo que pensar novamente, tá? E eu acho isso muito importante, porque a gente estava ficando até um pouco preguiçoso sem fazer as contas, né? A gente só ia jogando em software, software, software. Não, a gente está parando para pensar de novo, a gente está analisando os riscos de novo, então os projetos vão ficar cada vez mais seguros, tá? E os principais pontos da análise de risco, tá? A gente vai verificar qual é o agente biológico que a gente está, o químico, o radiológico que a gente está tratando, tá? As vias de transmissão, tudo. Qual é o procedimento realizado? Quais são os ambientes e equipamentos que vai ter no ambiente? Quais são as pessoas envolvidas? Se elas têm treinamento, se elas têm competências, se elas têm experiência, se vai ter equipamento de proteção individual, se não vai ter, e qual que é o risco residual, né? O risco restante ele é aceitável, ele não é? Se não for, a gente vai ter que botar algum controle a mais na minha área de ar-condicionado, a gente vai ter que ajustar alguma atividade, como é que a gente vai intertravar a parte de ar-condicionado com a atividade de vocês? Será que em algum momento a gente tem que mudar alguma coisa? Então, a contenção ela vai ser proporcional ao risco da atividade hoje, né? E como essa mudança ela se aplica aqui na prática, tá? Então, a gente vai reunir informações, a gente vai identificar os perigos, a gente vai definir os controles, avaliar o risco residual e depois a gente vai sempre revisar isso ao longo do projeto, tá? Então, não se trata apenas de classificar o laboratório entre NB1, NB2, NB3, NB4, mas de entender a exposição e controlar o risco. Tá? É, Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem como a gente seria um exemplo de racional, né?
de análise de risco, tá? É um laboratório para sistema de fermentação, tá? A gente vai ter aqui vamos supor uma condição de processo ideal aqui, em que os bioreatores estão totalmente fechados, transferência tubulada para purificação, sistema de filtração tangencial fechado, transferência para ultrarresseamento com bolsas duplamente seladas, o CIP possível para limpeza e sanitização a vapor em place, tá? Efluentes tabulados para tanques fechados, inativação a vapor. Então, basicamente, né? Embora o micro-organismo seja classificado como agente de NB3, nesse caso, né? O processo de fermentação ele vai ocorrer em sistema completamente fechado, tá? É isso que tudo isso aqui quer dizer, tá, gente? Quer dizer que vai estar tudo fechado e que a gente vai mitigar completamente o risco durante e após a fermentação, tá? Então, e quais são os cenários residuais que vão restar, né? São pequenos vazamentos, conexões, desconexões, as etapas iniciais com pequena carga biológica ainda não fermentada, etapas iniciais associadas a válvulas ou linhas, né? E eventuais desvios operacionais. Então, nesse caso, a gente pode não tratar mais como NB3, a gente pode talvez tratar com um nível de biossegurança um pouco menor. Então, é isso que a análise de risco traz para a gente. A gente às vezes pode trazer um ambiente em que é, a gente pode diminuir o nível de risco ou a gente pode aumentar o nível de risco. Se a gente estivesse tratando aqui, é um NB3, mas poxa, o sistema está totalmente, ele é antigo, ele é obsoleto e a gente tá trabalhando, né, em condições insalubres. Talvez o NB3 suba para o NB4, né, que são a nomenclatura que a gente está aqui acostumado. Então, a gente orienta a criticidade inicial, tá? Então, o processo define o risco real e as barreiras são dimensionadas pelo cenário da exposição. Então, é isso que a OMS agora recomenda, que a gente faça uma análise de risco. E isso poderia se aplicar para toda e qualquer parte, tá, do que a gente está fazendo, inclusive para cálculo de contaminantes e para seleção de filtros e tudo mais, tá? Manutenção, tá? Não adianta eu fazer um projeto perfeito para todo mundo, incrivelmente, sabe, fazer comissionamento, entregar totalmente o projeto para vocês, entregar pressão diferencial, eu mostrar para vocês que está tudo funcionando, está tudo completo, pressão, temperatura, umidade, eu entreguei, está funcionando. Mas aí passa alguns meses e não acontece manutenção, tá? Por quê? Porque os filtros vão ficar saturados, os filtros saturados, eles vão aumentar a eficiência um pouco durante o tempo, mas isso vai acabar descompensando o sistema ao longo do tempo. Então, eles acabam depois também deixando de cumprir a sua função, eles obstruem o sistema e podem contaminar o ar, tá? Vazão fora de ajuste, eles vão comprometer a pressurização do ambiente e a contenção dos contaminantes. Então, a gente sabe também que muita gente acaba tapando o difusor, acontece desregulagem, por isso, inclusive, que eu não recomendo vocês fazerem expurgo no retorno, porque qualquer descompensação, né, tampei o difusor, qualquer coisa assim, você descompensa o sistema e aí você pode ali ter retorno, ter expurgo no externo, externo no expurgo. Então, isso aqui dá uns problemas muito sérios, então sempre façam exaustão dedicada também. Falha de manutenção, eles degradam a proteção invisível do ambiente, que é justamente o nosso ar, tá? O ar vai caindo a qualidade, você não tendo mais contaminantes, mais micro-organismos, a proteção vai caindo. E a gente tem a operação inadequada para quem é que pode fazer o sistema deixar de proteger e passar a expor vocês, que é justamente o que geralmente acontece. Dutos sujos, né? Em vez de que a gente tem o filtro, mas aí o filtro não está mais funcionando, o duto começa a sujar, e em vez de eu estar com um sistema que estaria protegendo vocês, que está, né, com filtragem UV, com tudo, eu, na verdade, estou jogando micro-organismos e jogando bactérias em cima dos meus pacientes. Então, em vez de eu estar protegendo, eu estou, na verdade, aumentando a contaminação. Então, isso é um problema absurdo, tá? Eu mesmo várias vezes no laboratório de biocontenção, se eu não trocar os filtros EPA ali na exaustão, eu estou simplesmente criando um laboratório que eu estou contaminando toda a área ao redor. Então, eu também estou virando um foco ali, né? E
E sistemas de climatização sempre exigem um plano de manutenção, operação e controle. Assim vocês conseguem, né, mapear, entender como é que está sendo executada toda a manutenção, né? E ele tem que ser executado corretamente, tá? Isso protege não só a sua vida, mas dos clientes e de todos os colaboradores e de todos os usuários, tá? Então, sem manutenção adequada, o sistema pode deixar de proteger justamente quem deveria, né, ser protegido, tá? Então, o melhor projeto do mundo tem prazo de validade, né? É o dia que o frito satura e ninguém troca, tá? Era isso que eu também tinha a trazer para vocês. E último recado que eu tenho aqui, se me permitem também, é falar um pouquinho do PNQI, tá? Que ele é o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior, tá? Ele dedica a conscientização da sociedade sobre a importância da qualidade do ar interior. Ele é por meio de estudos, pesquisas, projetos e ações estratégicas, tá? Ele também não tem fins lucrativos. Associação gratuita, tá? Qualidade do ar não é uma causa de um engenheiro só, é um esforço coletivo, e vocês podem fazer parte dele, tá? Não importa se você é engenheiro, não importa se você é enfermeiro, todas as áreas são bem-vindas, porque a gente entende que todos podem contribuir nessa área, até porque eu tô aqui, eu sou engenheira e eu tô falando de agentes biológicos, eu tive que estudar biologia, eu tive que estudar agentes químicos, eu tive que entender sobre contaminantes, sobre particulado, porque eu tenho que conseguir fazer contenção. Então, eu entendo que todas as áreas são super bem-vindas, tá? O mesmo vale para a Ashley, tá? Se vocês também quiserem participar da Ashley, também entre em contato. A Ashley também oferece diversas oportunidades. Hoje, como o Martin falou, eu sou chair do Yale, então eu estou cuidando principalmente dos jovens engenheiros. Mas quem tiver acima de 35 anos pode fazer parte também. Isso só significa que falar comigo eu vou ter um caminho mais acessível para ajudar quem tem menos de 35 anos, mas não quer dizer que quem tem mais eu não vou ajudar, tá bom? Eu vou ajudar vocês a entrarem na Asher também. Mas quem tem menos de 35 anos, vocês vão entrar aí no meu comitê e vocês vão participar dos eventos, da maioria dos eventos que eu vou promover, tá, ao longo do ano. E todos vão. E eu espero que a gente faça aí parceria também com a SBCC e tudo mais, tá? Eu vou deixar aqui na página com o meu contato, com o meu e-mail. Então, se durante a discussão eu não responder alguma dúvida ou alguma coisa, vocês podem ficar com o meu contato e falar comigo livremente, tá? E se tem uma frase que eu quero que vocês levem daqui, é que o ar é um sistema e não uma casa. Então, projetar bem esse sistema é literalmente salvar vidas. E muito obrigada, gente. Era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Eu espero que não tenha sido tão maçante. Natália Holanda Dantas, brilhante, brilhante. Aprendemos muitas coisas. Eu fiquei muito surpreso também com a informação de que uma partícula de um micron, né, um micro demora 12 horas para sedimentar, ou seja, num ambiente obviamente parado, né, sem movimentação. Ou seja, 12 horas, uma partícula de um micron, né, ou seja, um vírus pode ficar 12 horas paradinho ali esperando, né, esperando para ser consumido. Impressionante, impressionante. Parabéns, fantástica a apresentação, né? Vamos aqui algumas perguntas, né, que estão aqui no chat, Natália, Sim. que é a seguinte, tem Osni Amaral Filho, né, Uhum. te parabeniza, né, e ele pergunta aqui o seguinte, estou conseguindo aqui Martin, sim, oi, aqui. Sim, a pergunta de José na Renato verdade, Viana. Oi. isso, você está conseguindo visualizar o chat? O Osni, ele parabenizou a Natália, né, pela Não estou palestra. conseguindo ver direito aqui.
É só você entrar no nosso chat mesmo. Uhum. Eu Ah, posso. sim, ok. Estou vendo aqui uma. Ari Bernardo, né? Ele pergunta: gostaria de saber como garantir a estanqueidade dos ambientes com pressão negativa e qual a melhor técnica construtiva e como testar esta estanqueidade. Conseguiu pegar, Natália? Sim, Ele consegui. quer saber como você pode garantir a estanqueidade de um ambiente com pressão negativa, que pode ser também extrapolar para um positivo, né? Mas especialmente negativa para evitar contaminação externa. Como é que a gente pode garantir É, essa pressão? vamos ver. A gente É, pode falar sobre os materiais de construção, por exemplo, né? sim, eu ia falar que a gente Os estava prestos, conversando sobre isso ontem, né? dutos, né? Dutos, eletrodutos e por aí vai, né? A gente estava conversando sobre isso ontem, eu e o Martin, né? Uhum. Que a gente estava falando justamente sobre os materiais de construção, né? Porque muitas vezes a gente vai no hospital e a gente não tem a porta adequada, a gente não tem o material, né, totalmente estanque, a gente não usa os eletrodutos adequados, a gente não usa o forro totalmente, né, adequado. Então, para você manter a pressão negativa, é justamente isso. Então, eu estava até no treinamento de alta biocontenção, né? Então, todos, exatamente, absolutamente tudo é totalmente vedado. Então, são materiais muito específicos e as pessoas realmente elas economizam nessa parte, porque é bastante caro fazer alguns tipos de vedação, tá? Então, por isso que às vezes você vai achar, a pressão, a gente não consegue pressurizar, é porque as pessoas acabam economizando nessa parte. Mas, e às vezes a gente não encontra algum desses materiais tão fáceis aqui, né? Mas, se você quiser, tipo, medidas um pouco mais fáceis, a gente tem portas que, as, po- a- vamos dizer, as principais frestas que você vai ter que tentar, né? Eu vou falar para você, tem que ter fresta, porque como eu falei, pressurização só existe se você manter o vazamento embaixo da porta. Mas a fresta ela não pode ser muito grande, que nem como eu estava discutindo com o Marte, a gente tem uma fórmula para poder, né, fazer o cálculo, né, da pressurização. E se essa fresta for muito grande, a gente já começa a ter problemas de forma, né? Então a gente começa a ter problemas de conseguir fazer essa fórmula funcionar. E então a gente tem que conseguir deixar, na verdade, essa fresta a menor possível, né? É, Não utilizar, por exemplo, portas duplas, geralmente deixar uma porta sozinha, porque daí você evita de ter aquela fresta no meio, porque daí você vai ter uma vazão absurda ali no meio. Portas de correr são péssimas também, a gente não consegue ter estanqueidade. Dentro do ambiente, você garantir ali eletrodutos totalmente vedados, e a gente tem, eu não lembro exatamente o material, acho que é epóxi, não é que a gente geralmente usa para vedar os ambientes internos, o Martin? Eu Sim. não lembro exatamente, né? Silicone, É silicone, silicone, né? Então, se é geralmente, silicone, quando a gente tem as normalmente partes abertas, a gente tem que sempre vedar ali com a parte de epóxi. Os cantos dos ambientes, geralmente, eles são arredondados, tá? A gente não faz com quinas, já para facilitar também a limpeza do ambiente, tá? A gente não pensa só em estanqueidade, a gente pensa também na limpeza do ambiente, tá? Então, forro também, a gente tem que tomar cuidado, não montar aquele forno mineral, por exemplo, que vai ter muito vazamento, a gente evita também. Então, a gente tem que pensar em quais materiais de qualidade a gente consegue colocar no ambiente para evitar vazamentos excessivos. Então, quando você quer pensar como garantir a estabilidade do ambiente, eu vou pensar qual material é bom o suficiente que não vou ter tanto vazamento e ao longo do tempo eu não vou ter fungo, ao longo do tempo eu vou conseguir manter minha estrutura ali bem e que vai funcionar. É mais ou menos isso, entendeu? Essa é a melhor técnica construtiva que você vai ter, porque você vai garantir que seu projeto vai funcionar, né? Então, acho que não sei se era isso mesmo que você queria ouvir, mas e também o seguinte, Natália, que a estanqueidade, por exemplo, numa porta
para ter uma boa vedação numa porta de correr, né? Você não consegue. Então você não consegue limpar, porque essa porta de correr ela vai correr num trilho, ela tem roldanas em cima, por mais técnica que ela engenheirada que ela seja, tem algumas partes ali que você não vai conseguir higienizar e essa é uma fonte de contaminação, né? Como a pergunta termina, como garantir, né? Como medir essa, esse vazamento, né? Essa estanqueidade? Para a indústria farmacêutica, hospitais e tal, não se poderia chegar a esse nível de estanqueidade de se medir, né? Para laboratórios de alta contenção, né? É, O próprio manual da OMS, da ASHRAE, inclusive, a ASHRAE dá alguns valores, né, muito baixos, por exemplo, de zero, se eu não me engano, 0,1 CFM, CFM por pé quadrado, né, para 1 polegada de pressurização. Então, para esses ambientes estanques, né, onde você tem paredes, portas, com juntas ativas, né? Portas totalmente estanques, né? Ele dá esse número, mas é muito específico, é coisa que não é para ser utilizado em indústria farmacêutica ou na, na, na área hospitalar. O importante é o que você falou, materiais de boa construção, né? De boa construção, com boa estanqueidade, né? E um bom procedimento também, né? Ah, eu acho que seria esse o ponto, né? Outro ponto outro ponto importante, né, que você comentou nesse manual de biocontenção fala também, ele dá até um destaque, né, nesse ponto em que você fala da avaliação de risco, né? Ele dá até um exemplo interessante, né, do cigarro, né? O cigarro no ambiente, né? Você tem pessoas protegidas, né, com máscara, o cara que fuma, né, que provavelmente vai ter um câncer, né, e o fumante passivo, né, que não tem nada a ver com a história e também se prejudica. Então você tem fazer análise de risco numa sala, o que fazer com essas pessoas. Isso está nesse manual nesse último de biocontenção da OMS de 2020. Né? A gente tem aqui tínhamos aqui uma outra pergunta que era sobre portas duplas, mas acho que você já respondeu. Em áreas de máxima contenção, pode existir dutos aparentes? Essa é uma pergunta interessante. Em áreas de biocontenção, dutos aparentes, dutos de ar-condicionado aparentes. assim, sim, geralmente a gente evita, geralmente a gente coloca em área técnica. Geralmente, por exemplo, a NBR 7256, inclusive em áreas de risco 2 e 3, por exemplo, ela recomenda que você não passe dutos de Acho que exaustão está travando, nesses Natália. riscos. É? Tá. Voltou? Voltou? Não sei. Eu estava ouvindo a Natália. Está travando? Está travando. Tá me Para ouvindo? mim, pode falar, Natália. Pode? Pode? O Martim estava travando para mim, eu não tenho certeza se sou eu ou. É, eu acho que às vezes a do Martin ela está oscilando um pouquinho, mas fica tranquila que eu acho que a gente escuta bem, tá bom? Tá. Então, aí sobre os dutos, né? Então, vamos considerar aqui a 7256, por exemplo, né? Para a gente considerar aqui uma normativa, né? Porque o ambiente de alta biocontenção, eles realmente eles seguem mais ou menos a regra da OMS, ela não tem uma. A gente não vai ter uma normativa para isso, né? Específica. Então, quando a gente tem ali a 7256, o que que ela vai falar para você, tá? Ela fala que você preferencialmente não pode passar dutos nos ambientes de risco 2 e 3, né? Mas quando você faz isso, né, você precisa mesmo passar, porque geralmente eles pedem para você ter uma área técnica para você fazer isso, né? Então você passa os dutos numa área técnica totalmente separada,
justamente para você evitar a contaminação dos dutos ou de qualquer outro patógeno nesses ambientes, né? Porque não é recomendável mesmo você ter esse tipo de coisa, justamente por causa do vazamento do duto ou qualquer outra coisa que você pode contaminar aquela área e as outras áreas que você está insuflando também ou que você está exaurindo. Então, imagina, você está fazendo a cascata de pressão e você não quer contaminar outro ambiente, se você contamina o duto, você necessariamente está contaminando o outro ambiente, justamente porque entrou no seu duto. Então, se você quer deixar aparente, você vai ter que conseguir um nível de construção geralmente você vai ter que vedar o duto de uma forma com além, né, ali do geralmente já de botar o isolamento, você vai ter que procurar vedações tipo, muito superiores do que você usa normalmente, né? Porque você tem que conseguir uma característica construtiva de uma estanqueidade basicamente de 100%, que é muito difícil para um duto, né? E uma construção normal. Então, assim, o quanto você puder evitar de não colocar um duto aparente nesse tipo de construção é o melhor dos Melhor, né? mundos. A gente sabe que é muito É, difícil, mas é o melhor dos mundos. é verdade. Porque a gente até sabe que a gente tem que descer, né? A gente faz exaustão por baixo, mas a gente faz por shaft, né? A gente pede para arquitetura fazer ali um shaft para a gente veda aquilo ali tudo e a gente desce o duto por dentro. Então a gente já não quer que o patógeno chegue no duto, porque a gente sabe que vai ter vazamento, a gente sabe que não tem como. Porque a gente sabe que nosso duto, na hora que a gente for juntar um ali com o outro, qualquer que seja a construção, TDC, qualquer um que a gente queira usar, a gente sabe que vai ter um vazamento ali e o patógeno, como eu mostrei a imagem ali, né, para vocês, é muito pequeno, cara. É muito difícil você conseguir impedir que qualquer coisa daquele tamanho entre num duto. Então, assim, quanto você puder evitar, evite. Então, mas eu já, tipo, peguei projetos em que, tipo, já era construído, já era uma área construída, em que eu não podia chegar pro arquiteto e falar assim, muda. Tá Então, certo. né? Eu vou descompartilhar, tá? Perdão. Tem aqui Então, uma outra pergunta. Boa? Oi? não. Acho que tua cortou de novo, Natália. Alô? Voltei? Não, eu Voltei? acho que é É, do Martin, que é a a sua, internet está Martin. muito instável. Voltou, voltou. Tem uma outra pergunta aqui do Osni, do Amaral Filho, que te Uhum. parabeniza, presidente do PNCAI. Em um sistema hospitalar, onde o pré-filtro G4 é substituído periodicamente e o filtro F8 mantém o diferencial de pressão praticamente constante por um período, é correto manter este filtro em operação apenas com base na perda de carga e na avaliação do responsável técnico? Ou existe alguma recomendação normativa para a substituição por tempo de uso? Tá, vamos lá. Interessante pergunta. Esse aí tem opinião própria e tem opiniões normativas. É, é Mas vamos muito lá. boa. Obrigada, Osni, primeiro. Mas, assim, normativamente, se você pegar, assim, normas de plano de manutenção, operação e controle, você vai encontrar, geralmente, aí, para troca de filtros, às vezes mensal, trimestral. Isso aí você encontra, é muito fácil você encontrar. E ele também vai recomendar por perda de carga, né? Ele vai falar assim, a partir de tanto de perda de carga, você precisa trocar. Mas, como, como estudiosa e mestranda e tudo mais, eu realmente era algo que eu queria estudar, que poderia existir alguma forma de troca de filtro, principalmente nesses ambientes, de alguma outra forma. Porque a gente não tem como garantir que os patógenos que estão dentro do filtro ou de qualquer outro ambiente, ele não esteja ali se multiplicando. Então, tipo, a gente sabe que eles morrem depois de um período, mas a gente não tem como garantir necessariamente que eles vão morrer e não vão voltar para o ambiente. Então, assim, a gente sabe de toda a tecnologia dos filtros, que a gente tem ali o fluxo browniano, que ele vai bater e vai segurar, mas quem não me garante que ele vai sobreviver no filtro de alguma maneira e ele não vai começar a se multiplicar no meu filtro? E se em 3 meses ele se multiplicar tanto que ele se desprender? Então, assim, é uma opinião própria minha de que eu não consigo confiar em que eu vou trocar semestralmente, em que eu vou trocar trimestralmente. Tem gente que fala que consegue segurar um filtro EPA por anos. Cara, eu não conseguiria confiar de que meu filtro EPA tá lá por 2, 3 anos, por mais que a minha perda de carga esteja baixa. Então, assim, é uma coisa que eu não faria, tá?
porque eu justamente por eu ter um conhecimento ali de biologia, por eu ter um conhecimento ali de agentes químicos, e eu entender que, por mais que a gente tenha uma tecnologia alta de filtros, que a gente sabe que nossos fabricantes vão falar que não, meu filtro faz isso, faz aquilo. Cara, engenharia erra o tempo todo. Engenharia, a gente está em constante evolução. E a biologia também, e a biologia sempre tem exceção à regra. Sempre vai ter um vírus que supera. Os vírus, eles não ficam resistentes aos antibióticos porque eles não vão ficar resistentes a um filtro. Então, assim, eu não vou falar para você que eu vou confiar numa perda de carga. Então, a minha opinião, essa aí é uma opinião forte minha, tá? Não vou falar Uhum. para você que sobre normativa. Sobre normativa a gente tem, tá? Se você pegar a normativa do PMOC, eu não lembro exatamente o número da norma, eu não sei se era a portaria, tá, do PMOC, mas tem valores recomendáveis, tá? E também tem o valor de perda de carga. Isso aí existe. Isso é padrão. Hum. Ok. Tem mais uma aqui, eu já vi que já estamos aqui no adiantar da hora, mas tem mais uma aqui, essa que a gente não conseguir responder, a gente encaminha. Sim, aí eu respondo para todo mundo sem problema nenhum. Se o agente é nível 3, o laboratório não tem obrigatoriamente que ser NB3 cheio? Eu não entendi o que é esse cheio. Como É, assim a contenção pode ser menor? certo. Acho que quer dizer que, por exemplo, se ele é NB3, eu não poderia dizer que ele é um NB2, que nem eu dei o exemplo nos slides, né? Sim. Né? Eu acho Mas que é. mas é justamente isso o que a OMS ela propôs dessa vez, né? Que é justamente para a gente não ficar preso a padronizações de NB1, NB2, NB3. Acho que a ideia é a gente justamente esquecer classificações de níveis de biossegurança. Ela quer que a gente entenda os patógenos. E eu acho que isso pode ser uma ideia que a gente possa levar até para 7256, esquecer de risco 1, risco 2, risco 3. A gente tem que começar a entender o que está acontecendo em cada ambiente. Por que que essa UTI é um hospital que trata mais o quê? A gente está tratando mais pessoas com Covid? A gente está tratando mais pessoas com doenças, tipo, ortopédicas? O que esse hospital é especializado? Ah, então ser especializado em ortopedia, talvez ali tenha mais particulado do PM2,5, porque a gente tem mais corte de gesso, a gente está contaminando mais com gesso, então eu vou tratar esse ambiente diferente. Eu vou fazer ali um controle para tirar particulado de gesso, de particulado de exaustão, eu vou fazer um tratamento totalmente diferente no ambiente. Então, é mais ou menos isso que a OMS traz hoje, que a gente poderia levar para todas as outras normas também de contenção biológica. Porque é o que a farmácia já faz hoje, né? Acho que a gente já tem normativas para isso, a gente faz classificações desse jeito, né? A gente não chega e fala assim, é um ISO 7, um ISO 8. A gente tem que entender quais patógenos a gente está tratando, quais são os químicos que a gente está tratando, para a gente conseguir antes fazer isso. Então, geralmente, quando a gente pega um projeto, inclusive, o nosso cliente tem que chegar para a gente e falar assim, olha, eu faço isso, o processo é tal, então, geralmente, a minha proteção é SSS, então você começa a entender o que você está fazendo, para você conseguir fazer a sua proteção. Então, deixa de ser preto no branco e começa a surgir vários tons de cinza no meio. E acho que é justamente isso que a engenharia serve para isso. A gente tem que solucionar problemas de verdade. A gente não tem que chegar mais com projetos prontos. Porque senão eu acho que seria muito fácil, né? Você simplesmente chegar lá com projetos prontos e colocar, né? Não seria mais projetar mais, né? Seria simplesmente comprar máquinas e colocar nos ambientes. Ah, isso aqui é um projeto de UTI, isso aqui é um projeto de centro cirúrgico. Não é assim que funciona, né? Então, é mais ou Ok, menos isso. Natália, estamos já com quase 1 hora e meia, 2 horas Sim, de bate-papo. Acho que a gente está precisando encerrar. Te agradeço imensamente, né, aceitar o convite da SBCC para essa palestra. Foi muito produtiva. Acho que todos nós aprendemos bastante, reavivar alguns conceitos, né, que a gente passa no dia a dia, né, sem relembrar. Acho que foi muito bom. Parabéns pela tua atuação. Né? Só temos aí que te agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores, né? e, e
para devolver a palavra para você, para as últimas considerações, Natália. Depois vamos passar para Alessandra. Eu queria agradecer o convite, agradecer todos os parabéns também que tá por aqui, que eu não vou conseguir agradecer todos, mas eu queria agradecer. E obrigado, Martin, também, por sempre me orientar também, por ter me encontrado ali no LinkedIn e a gente conversar sempre também. É um pouco sobre isso, eu acho que engenharia a gente não faz sozinho, tá? Engenharia é sempre, a gente está sempre junto. E é sobre isso por isso que a gente existe na sociedade, existem a Action, existem a SBCC, é sobre um trabalho em conjunto. Então, por isso que eu prezo tanto por esse tipo de webinar, e então a gente, é sobre um pouco isso. Então, eu agradeço muito o convite. E é isso, eu queria mais um pouco sobre isso. Muito obrigada mesmo. E não vamos perder o contato, por favor. É isso aí. E obrigado pela nossa audiência e mais uma vez aos nossos patrocinadores e apoiadores. Ale, finaliza, por favor. Sim, muito bom. Eu quero, no nome da SBCC, agradecer aí a Natália, ao Martin por estar conosco essa noite nessa missão da disseminação de informações, né? Quero agradecer todos os participantes. Mais uma vez agradeço a Arcontemp e a Vortex por nos apoiar neste evento, nossas entidades parceiras institucionais, a Abrava, a Asbravio e o PNQAI. Deixo de novo aqui o convite para que todos sigam as redes sociais da SBCC para ficarem a par da agenda que está acontecendo agora nesse segundo semestre. No dia 25 a gente tem o próximo webinar, que é em conjunto com a Unifar, e o tema vai ser Tendências e Adequações para Farmácias Magistrais e Produção de Estéreis. Acompanhe nossas redes. Um abraço, boa noite a todos e um bom descanso. Obrigada, Natália. Obrigada, Martin.